futebol paraense vive uma verdadeira tempestade nos bastidores e ninguém sabe exatamente onde isso vai parar. Rumores fortes começaram a circular sobre o Remo, clube tradicional e querido por sua torcida apaixonada, que agora se vê no centro de uma investigação que pode mudar completamente o cenário da Série B. As primeiras informações que chegaram aos veículos de comunicação apontam para suspeitas de manipulação de resultados, algo que, se confirmado, poderia abalar não apenas a credibilidade do clube, mas de todo o campeonato. As conversas entre fontes próximas à diretoria indicam que a situação é mais grave do que se imaginava, e que a perda de pontos não é apenas uma possibilidade, mas uma medida que pode ser aplicada em caráter imediato. A repercussão entre torcedores foi intensa, com muitas redes sociais sendo tomadas por indignação e incredulidade, e discussões acaloradas sobre como um clube com tanta história poderia se ver envolvido em algo tão controverso. A imprensa local e nacional agora acompanha a cada passo, tentando entender os detalhes que ainda não foram oficialmente confirmados, enquanto a diretoria do Remo permanece em silêncio estratégico, aparentemente calculando como reagir à pressão crescente. O impacto da notícia é maior do que parece à primeira vista, porque mexe diretamente com sonhos e expectativas da torcida azulina. Muitos já imaginavam que o Remo poderia ter uma temporada de redenção, brigando pelo acesso e mostrando força diante de adversários mais estruturados. No entanto, a suspeita de manipulação de resultados deixa claro que o caminho não será fácil e que decisões tomadas fora de campo podem influenciar drasticamente o destino do time dentro das quatro linhas. Bastidores indicam que membros da comissão técnica e da diretoria estão sendo questionados, e fontes próximas à investigação afirmam que documentos e registros de partidas já estariam sendo analisados minuciosamente. A tensão aumenta porque, segundo rumores, a perda de pontos não afetaria apenas a posição atual do Remo, mas poderia barrar completamente qualquer tentativa de acesso à Série B, mudando radicalmente os planos do clube para o futuro próximo. Enquanto isso, torcedores se dividem entre protestos e manifestações de apoio, gerando uma atmosfera de incerteza que deixa qualquer análise mais fria quase impossível. O que antes parecia uma temporada promissora agora se transformou em um verdadeiro thriller administrativo e esportivo, com repercussões que podem se estender por anos. Fontes internas do clube sugerem que o Remo está tentando entender a extensão das acusações e avaliar estratégias de defesa, mas a situação é delicada. A investigação, que começou de maneira discreta, agora se espalha como fogo em palha seca, com rumores de que a Confederação Brasileira de Futebol estaria acompanhando cada passo, coletando provas e ouvindo testemunhas. Há informações de que outros clubes da competição também estariam de olho na situação, percebendo que qualquer decisão pode criar precedentes importantes para o futuro do campeonato. Torcedores, por sua vez, estão vivendo um misto de ansiedade e frustração, debatendo incessantemente em grupos, fóruns e redes sociais sobre o que realmente aconteceu e quais consequências estão por vir. É um cenário onde cada detalhe conta, cada rumor ganha força e cada declaração pública pode ser interpretada de diversas formas. A sensação geral é de que estamos diante de uma história que ainda vai render muito assunto, e que o final, se é que há um final definido, ainda está longe de ser conhecido. Entre apostas, especulações e análises de especialistas, o Remo se vê em uma situação que muitos nunca imaginariam para um clube com sua tradição e tamanho. Enquanto a poeira da suspeita ainda não baixou, bastidores indicam que algumas reuniões emergenciais já aconteceram, com membros do conselho discutindo medidas internas e estratégias legais. A tensão é palpável e a diretoria tenta, ao mesmo tempo, acalmar torcedores e proteger o clube de uma possível sanção ainda mais severa. Alguns rumores sugerem que a perda de pontos pode ser apenas o primeiro capítulo de uma sequência de decisões que impactariam diretamente na vida do clube e de seus jogadores, criando uma instabilidade que pode atravessar toda a temporada. É uma situação delicada, porque envolve não apenas números e regulamentos, mas também a imagem e a credibilidade de um time que carrega décadas de história e uma torcida apaixonada que dificilmente aceita derrotas fora de campo. O que está claro é que o ambiente é de muita especulação, onde cada movimento do clube é observado de perto e cada palavra pode ganhar uma interpretação inesperada. Nesse contexto, o Remo precisa agir rápido, mas com cautela, para não agravar ainda mais a situação e tentar manter algum controle sobre seu destino esportivo e administrativo.
Especialistas em regulamentação esportiva afirmam que casos de suspeita de manipulação são delicados, porque qualquer decisão tomada de maneira precipitada pode ser contestada juridicamente, prolongando ainda mais o processo e aumentando a pressão sobre todos os envolvidos. No entanto, fontes dentro do próprio clube indicam que o medo de perder pontos e ter o acesso negado é real e constante, criando um clima de tensão que se reflete até nos treinos e na rotina dos jogadores. O time, que até então se preparava para disputar a Série B com confiança, agora vê seu planejamento ameaçado por questões externas, mostrando como decisões e investigações fora do campo podem impactar diretamente no desempenho e na moral de um elenco inteiro. A situação também gera debates sobre ética, integridade e a necessidade de transparência no futebol brasileiro, assuntos que frequentemente ganham força em momentos de crise e que podem moldar o futuro do clube, da competição e até mesmo da percepção do público sobre o campeonato como um todo. Enquanto rumores sobre o Remo se espalham, torcedores de outras equipes acompanham a situação com atenção, alguns comemorando de forma discreta, outros apenas observando o desenrolar do drama esportivo que se transforma a cada nova informação vazada. A rede de especulações é intensa, e cada detalhe pode virar manchete, reforçando o clima de incerteza que cerca o clube azulino. Entre documentos que circulam nos bastidores, declarações de fontes próximas à investigação e análises de especialistas, o que se desenha é um cenário de crise que pode ter consequências profundas e duradouras. A cada dia, novas camadas da história surgem, revelando que a situação é muito mais complexa do que parecia à primeira vista, e que o Remo terá que lidar com pressões internas, externas e, sobretudo, com a expectativa de uma torcida que não aceita ver seu time perder acesso por questões fora de campo. O clima é de apreensão e a pergunta que todos fazem é se haverá reversão ou se o clube seguirá firme na queda de pontos, transformando o que parecia uma temporada promissora em um capítulo controverso da história do futebol paraense. A segunda parte da história do Remo mergulha ainda mais fundo nos bastidores e nos rumores que circulam entre dirigentes, torcedores e especialistas em futebol. Fontes próximas à investigação indicam que o caso não se limita apenas a uma partida ou a um ponto específico, mas envolve uma série de jogos cujos resultados levantaram suspeitas e acenderam alertas na cúpula da Confederação Brasileira de Futebol. Entre torcedores, a repercussão foi imediata, com grupos de apoio ao clube se dividindo entre aqueles que acreditam na inocência do time e os que acham que algo irregular realmente aconteceu. Enquanto isso, membros da diretoria do Remo estudam alternativas para minimizar danos, desde medidas administrativas internas até tentativas de negociar com órgãos oficiais uma redução de punição. Nos bastidores, há rumores de reuniões discretas com advogados especializados em direito esportivo, estratégias para contestar possíveis sanções e tentativas de entender a extensão das acusações, que parecem ser mais complexas do que qualquer um poderia imaginar. Cada nova informação vazada provoca reações intensas, debates acalorados nas redes sociais e uma sensação de que a temporada azulina pode estar prestes a ser marcada por um dos episódios mais controversos de sua história recente, transformando torcedores, jornalistas e especialistas em protagonistas de um drama que ainda está longe do fim. Além disso, os rumores indicam que a possível perda de pontos não afetaria apenas o Remo isoladamente, mas poderia gerar um efeito cascata na tabela da Série B, mudando a situação de outros clubes que vinham planejando estratégias baseadas em resultados que agora estão sob suspeita. A pressão sobre a diretoria azulina é crescente, e cada decisão é acompanhada por olhares atentos, tanto de rivais quanto da própria torcida. Algumas fontes afirmam que há uma divisão interna entre os membros do conselho, com opiniões conflitantes sobre como reagir diante da crise, o que aumenta a sensação de instabilidade. Enquanto isso, jogadores e comissão técnica vivem dias de tensão, sabendo que, mesmo com esforço e desempenho em campo, fatores externos podem comprometer a campanha inteira. Nos bastidores, especula-se sobre reuniões secretas com patrocinadores e investidores, tentando entender impactos financeiros e buscar soluções que mantenham o clube minimamente protegido. A narrativa que se desenha é de incerteza, com cada informação nova levantando mais dúvidas do que certezas, reforçando a ideia de que o futuro do Remo na competição pode ser decidido por forças que fogem ao controle do elenco e da torcida. Outro ponto que circula nas redes e nos bastidores é o impacto moral e psicológico sobre o time.
Jogadores que vinham se destacando agora se veem sob a sombra de uma investigação que questiona a integridade da campanha, gerando dúvidas sobre como manter foco e motivação. A pressão é constante, e especialistas apontam que episódios como esse podem afetar a performance dentro de campo de maneira direta, criando um efeito negativo que se retroalimenta à medida que a repercussão aumenta. Torcedores, por sua vez, dividem-se entre indignação e frustração, enquanto procuram entender quem seriam os responsáveis, se é que há culpados dentro do clube, e quais medidas poderiam ser tomadas para reverter a situação. É um cenário que mistura desconfiança, tensão e expectativa, onde cada informação nova ganha peso e cada declaração pública é minuciosamente analisada. O clima de especulação é tão intenso que até mesmo detalhes aparentemente pequenos, como uma ausência em reunião ou uma mudança de estratégia do conselho, são interpretados como sinais de como o Remo pode tentar sobreviver a essa tempestade, mostrando que o futebol, muitas vezes, se disputa fora de campo tanto quanto dentro dele. Antes de seguir, já te convido a se inscrever aqui no Remo agora e deixar seu like. Assim você não perde nenhuma novidade do Leão e fica sempre por dentro das notícias em primeira mão. Bora continuar! Fontes próximas à investigação sugerem que a Confederação Brasileira de Futebol está conduzindo o caso com cautela, coletando evidências e ouvindo depoimentos que podem levar semanas ou até meses para serem completamente analisados. Enquanto isso, o Remo tenta equilibrar comunicação com torcedores, imagem pública e planejamento esportivo, em um verdadeiro malabarismo que exige paciência e estratégia. Rumores indicam que conselheiros estariam debatendo inclusive possíveis mudanças na diretoria, como forma de demonstrar comprometimento com a transparência e tentar amenizar a crise. Nas redes, cada postagem ou declaração ganha repercussão imediata, alimentando teorias e aumentando a tensão. Jogadores veteranos, acostumados a lidar com pressão, agora se veem diante de um desafio diferente, que envolve gestão de crises e entendimento de regulamentos esportivos, algo que poucos imaginariam enfrentar em meio a uma temporada. A situação é complexa, mas também evidencia como o futebol brasileiro continua sendo um terreno fértil para histórias de bastidores, onde rumores, especulações e investigações caminham lado a lado com a paixão de milhões de torcedores que acompanham cada detalhe. O efeito dominó da possível perda de pontos também é comentado entre torcedores de outros clubes, que acompanham atentamente o desenrolar do drama azulino. Alguns veem a situação como justa punição, outros temem precedentes que poderiam afetar suas equipes no futuro. Entre especialistas, cresce a análise sobre como regulamentos e investigações de manipulação podem mudar o futebol brasileiro, impondo uma nova disciplina ou criando um cenário de desconfiança permanente. Para o Remo, a consequência imediata é clara: planejamento interrompido, ansiedade de jogadores e torcida e a necessidade urgente de respostas concretas. Enquanto isso, a atmosfera nas redes sociais é de intensa especulação, debates intermináveis e palpites sobre o futuro do clube, mantendo todos os olhos voltados para cada movimento da diretoria e cada declaração da cúpula do futebol nacional. O cenário é digno de novela, e a cada dia novos capítulos surgem, tornando impossível prever o desfecho dessa trama que mistura paixão, regulamentação e bastidores turbulentos. Por fim, os rumores reforçam que o Remo enfrenta um período crítico, onde cada ação, cada reunião e cada declaração pública podem determinar os rumos do clube. A perda de pontos, ainda que não oficialmente confirmada, já provoca efeitos concretos na moral da equipe e na expectativa da torcida, mostrando que a pressão fora de campo pode ser tão decisiva quanto o desempenho dentro dele. Analistas especulam sobre estratégias de recuperação, possíveis recursos legais e ajustes na diretoria, enquanto torcedores se dividem entre protestos, manifestações de apoio e debates intensos. O que se desenha é uma temporada marcada não apenas por partidas, gols e estatísticas, mas por tensão, incerteza e a constante sensação de que o destino do Remo pode ser decidido a qualquer momento por fatores que transcendem o campo. O futebol paraense, assim, se encontra em um ponto crítico, onde história, tradição e paixão se misturam com rumores, investigações e decisões que podem redefinir o futuro de um dos clubes mais icônicos da região, deixando todos atentos a cada novo movimento e especulação que surge. Trazemos notícias atualizadas do Remo todos os dias. Inscreva-se aqui no Remo agora e deixe seu like para continuar recebendo novidades exclusivas do Leão. Compartilhe também sua opinião nos comentários,
Isso ajuda muito o nosso trabalho. Até o próximo vídeo.